Você pode até se surpreender com o que estou prestes a te revelar, porque nem todos têm permissão para ouvir isso. Esta não é uma mensagem para todos. Este é um chamado sagrado, um sussurro divino que percorreu dimensões para chegar até você. E se você não sentir nada agora, se seu coração não estremecer, se sua alma não reconhecer o peso do que está sendo dito, então talvez você não seja um dos escolhidos. Mas, se algo dentro de você começar a se agitar, se seus olhos começarem a arder e sua respiração desacelerar, então escute. Escute com tudo, com sua mente, com seu espírito, com o seu silêncio, porque esta mensagem foi guardada para você. Escolhido, sim, você. Eles te feriram de formas que ninguém viu. Te tocaram com palavras invisíveis. Te esmagaram com rejeições que o mundo ignorou. Te olharam nos olhos com falsidade e sorriram enquanto te empurravam para a beira do abismo. Você foi grandemente violado, mas ninguém falou nada. Você gritou em silêncio. Você chorou enquanto sorria. Você perdoou quando tudo em você queria desistir. E ainda assim, você ficou de pé. Você continuou andando. Você não se deixou corromper. Sabe por quê? Porque havia algo maior em você, algo que eles não puderam apagar. Uma promessa, uma unção, uma identidade marcada pelo dedo de Deus. Você foi ungido para suportar o que destruía outros. Você foi levantado para andar por vales onde outros se ajoelham. E sim, você foi escolhido para carregar dores que o céu agora transforma em glória. Você não está ouvindo isso por acaso. Você não clicou neste vídeo por coincidência. Este momento foi escrito. Enquanto você foi ferido em segredo, sua vindicação será pública. Escute isso de novo. O que foi feito contra você será revertido diante dos olhos de muitos. Eles verão, eles não terão como negar. O que antes era vergonha, agora será coroa. O que era buraco, agora será trono. O que era escuridão, agora será luz acesa diante das multidões. Porque quando um escolhido é tocado de forma injusta, o céu se move. E está se movendo por você agora. Você não precisa se explicar, não precisa provar nada. O céu viu, o céu anotou, o céu está respondendo. Eles pensaram que te silenciaram, mas mal sabem eles, foi no silêncio que você se tornou perigoso. Foi na escuridão que você foi armado. Foi na rejeição que você recebeu a confirmação. Você é escolhido. Continue ouvindo. Não pare agora, porque o que vem a seguir vai reacender o fogo que o mundo tentou apagar em você. Essa não é uma pregação comum. Não é mais uma mensagem motivacional. Não é uma frase bonita para colocar em legenda. Isso aqui é um chamado de guerra. Um alarme do céu, um decreto espiritual. E só os escolhidos vão entender o que está acontecendo agora. Você sente isso? É como se o tempo parasse por um segundo. Como se uma presença estivesse pairando ao seu redor, testando sua alma, sondando seu coração. Sim, é o Espírito. É o Espírito de verdade dizendo: chegou a hora de queimar as dúvidas, a hora de destruir as mentiras que plantaram na sua mente, a hora de recuperar tudo o que você foi obrigado a enterrar vivo. Eles fizeram você questionar sua própria identidade, plantaram sementes de vergonha, de medo, de abandono. Mas hoje, essas sementes morrem, porque outra semente está sendo ativada agora. Uma semente que já estava em você antes mesmo de você nascer. A semente do propósito. Você é fruto de uma promessa que o inferno tentou cancelar. Mas o que Deus declara, ninguém apaga. Eles podem zombar, podem negar, podem tentar desviar você. Mas a rota já foi traçada. O fogo já foi aceso e agora não tem mais volta. Escolhido, escute bem. Sua dor não foi aleatória. Seus traumas não foram em vão. Cada lágrima que você engoliu em silêncio foi uma gota de óleo sobre sua cabeça. E agora, esse óleo começa a escorrer.
Sabe por que te isolaram tanto? Porque sabiam que você carregava algo perigoso, algo sagrado, algo que, se ativado, mudaria destinos, destruiria padrões geracionais, quebraria maldições de famílias inteiras. Eles tinham medo, não do que você era, mas do que você poderia se tornar. Por isso te feriram, por isso tentaram silenciar sua essência, por isso distorceram sua imagem, até você mesmo não se reconhecer mais. Mas agora, o céu está liberando um código sobre sua vida, um selo novo, uma sentença de restauração. Você foi grandemente violado, sim, mas você será grandemente justificado. E será diante dos mesmos que te viam cair, será na frente daqueles que te abandonaram. Deus vai levantar o palco. E você será o sinal vivo do que significa ser intocável quando se é ungido. Eles vão ver e não vão entender. Como pode alguém tão ferido ainda brilhar assim? Como pode alguém tão rejeitado ainda caminhar com essa força? Como pode alguém tão silencioso causar tanto impacto? É porque você não anda mais sozinho. Nunca andou. Mas agora você sabe disso. A verdade está sendo ativada em você. A revelação chegou. Você não está mais adormecido. Você não está mais cego. Você não está mais envergonhado. Você está pronto. Respire fundo, porque o próximo passo será o mais poderoso da sua vida. Continue comigo, porque o fogo vai subir. E quando subir, você não será mais o mesmo. A morte e a vida estão no poder da língua. Você já ouviu isso, mas será que você realmente entendeu o que significa? Não é metáfora, não é poesia espiritual, é uma lei divina, uma lei que governa tudo ao seu redor. E ela tem te moldado mesmo sem você perceber. Cada palavra que você libera, cria ou destrói, abençoa ou amaldiçoa, liberta ou aprisiona. E o mais assustador, muitas vezes, não são os outros que nos aprisionam. É a nossa própria boca. É a forma como falamos sobre nós mesmos, sobre o nosso destino, sobre nossa identidade. Quantas vezes você disse, eu não consigo, eu sou um fracasso, ninguém me ama, nada dá certo para mim. E cada vez que você disse isso, você plantou morte. Você concordou com a escuridão. Você assinou o que o inimigo escreveu. E ele só precisa da sua concordância. Mas hoje, essa corrente se quebra. Porque o Espírito está te chamando para um novo nível de consciência, para um novo nível de guerra espiritual, para uma nova dimensão, onde cada palavra sua é espada, é escudo, é profecia. Você está entendendo? Sua boca é um portal, um canal, uma ferramenta celestial. E a pergunta agora é: que tipo de realidade você está construindo com as suas palavras? Você quer vida? Então fale vida. Você quer cura? Então declare cura. Você quer justiça? Então proclame justiça com autoridade. Não espere sentir primeiro, não espere as circunstâncias mudarem. Comece a falar como quem já venceu, como quem já viu a glória antes dela se manifestar. Porque a fé não espera, ela declara. O céu está esperando ouvir o que sai da sua boca. Os anjos só respondem ao som da fé. E o inferno também escuta e teme. Você tem ideia de quantos demônios tremeram quando você disse, eu ainda estou de pé? Você sabe quantas batalhas foram vencidas no momento em que você declarou, Deus está comigo? Não subestime sua voz, não despreze o som da sua convicção, porque até o silêncio do escolhido é barulho no mundo espiritual. Hoje, sua boca será purificada. Hoje, sua língua será ungida. Hoje,
seus lábios serão transformados em trombetas proféticas. Você é escolhido, e escolhidos não falam como todo mundo. Eles não murmuram, eles não amaldiçoam, eles não diminuem sua própria história. Eles declaram, eles anunciaram, eles ativam com a palavra aquilo que o céu já liberou. E agora é a sua vez de falar. Mas não qualquer palavra. Fale como quem carrega autoridade. Fale como quem foi marcado para reinar. Fale como quem sabe que o que disser se tornará realidade. Porque a vida e a morte ainda estão aí, na ponta da sua língua. No princípio, Deus falou. Ele não construiu com as mãos. Ele não desenhou com ferramentas. Ele disse: haja luz. E houve luz. Pare agora. Sinta isso. O universo inteiro nasceu de uma sentença, de uma simples declaração divina. Se você foi criado à imagem e semelhança dele, por que você fala como se fosse comum? Por que você libera palavras sem medir o peso eterno delas? Você não é qualquer um. Sua boca carrega a herança do Criador. Você foi moldado por aquele que cria com o som. E agora, você precisa despertar para a responsabilidade disso. Cada palavra é uma semente, e toda semente vai gerar fruto. Você tem semeado vida ou caos? Tem liberado honra ou destruição? Tem plantado fé ou medo? Jesus disse: de toda palavra inútil que os homens falarem, hão de dar conta no dia do juízo. Você ouviu isso? Não é só o que você faz com as mãos, é o que você diz sem pensar, é o que você murmura nos momentos de dor, é o que você solta no impulso da raiva. Cada palavra é um tijolo na construção da sua realidade, e o céu está observando cada uma. Você quer ser exaltado? Então pare de amaldiçoar sua própria colheita. Você quer prosperar? Então feche sua boca para a incredulidade. Você quer vencer? Então aprenda a falar como quem já viu a vitória antes dela chegar. O poder está aí, dentro de você, no seu fôlego, no seu som. E mais do que poder, há um chamado à disciplina, ao domínio, ao temor. Os escolhidos não falam tudo o que sentem, eles falam o que edifica, o que cura, o que gera vida, o que move os céus, porque sabem que cada palavra sua é ouvida por anjos, é analisada por principados, é anotada por Deus. Você foi escolhido não apenas para carregar poder, mas para usá-lo com temor. É tempo de alinhar sua boca com o céu. É tempo de falar como quem representa o reino. É tempo de dizer: haja luz nas áreas onde ainda há trevas. E acredite, quando você disser, se for com fé, a luz virá. A batalha mais difícil nunca foi contra os outros. Não foi contra quem te traiu, não foi contra quem te rejeitou, não foi contra quem te humilhou ou tentou destruir sua reputação. A maior guerra sempre foi contra o que você diz a si mesmo quando ninguém está olhando. É a voz que sussurra: você não é suficiente. É o pensamento repetido: você nunca vai sair desse lugar. É o veneno disfarçado de verdade: você merece sofrer assim. Essas frases são maldições. Maldições que você mesmo semeou, maldições que foram plantadas por experiências traumáticas, mas que só continuam vivas porque você as rega todos os dias com palavras de derrota. E hoje, essa plantação será arrancada pela raiz. Porque o Espírito de Deus está te confrontando com amor, está dizendo: chega, basta,
Você não nasceu para se autodestruir. Você nasceu para refletir a glória, para governar, para dominar, não para se sabotar. Escolhido, observe sua boca quando estiver sozinho. Observe o que você diz depois de errar, depois de ser rejeitado, depois de se sentir indizível. Você se amaldiçoa com frases que parecem pequenas, mas são decretos espirituais. Eu sou um erro, ninguém me escolhe, tudo que eu faço dá errado. Talvez Deus tenha se esquecido de mim? Pare agora. Isso não é humildade, isso é assassinato de propósito. Você tem declarado mais morte do que o inimigo precisa fazer. Mas hoje, você vai inverter a chave. Você vai começar a declarar o que a palavra diz a seu respeito. Você vai usar sua boca como espada afiada. Vai cortar os laços invisíveis com a verdade que liberta. Você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Fui feito de forma maravilhosa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você percebe? Cada frase dessas é uma bomba no mundo espiritual. É dinamite contra fortalezas mentais. É luz rasgando o véu da mentira. Você não é o que disseram. Você não é o que viveu. Você é o que o céu declarou sobre você. E quando você começa a repetir isso com fé, com convicção, os céus respondem. As trevas se afastam. Os grilhões caem. E sua alma, tão calejada de pancadas internas, começa a respirar, a curar, a florescer. Você foi grandemente violado. Sim, mas agora você será grandemente reconstruído. E será pelas suas próprias palavras. Comece agora. Diga em voz alta, mesmo que com lágrimas, mesmo que tremendo: eu sou escolhido. Eu sou amado. Eu sou necessário. Eu sou livre. Fale isso até sua mente acreditar. Porque quando a mente crê, o mundo obedece. Davi não tinha espada, não tinha armadura, não tinha título, mas ele tinha uma coisa: palavra e fé. Antes mesmo de lançar a pedra, ele lançou a sentença: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você percebe o poder disso? Davi venceu Golias com a boca antes de vencê-lo com as mãos. Porque quem tem fé já vê o gigante caído antes da batalha começar. Quem crê já declara a vitória, mesmo cercado por impossibilidades. E essa é a dimensão onde os escolhidos vivem. Você está enfrentando Golias agora? Está olhando para dívidas, doenças, traições, portas fechadas? Então pare de descrever o problema e comece a declarar o milagre. Você não foi chamado para relatar o caos. Você foi ungido para profetizar transformação. Abra sua boca e diga: essa doença não vai me consumir. Pela chaga de Cristo, eu já fui curado. Essa crise não vai me afundar. O meu Deus supre todas as minhas necessidades. Esse medo não vai me paralisar, porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Você entendeu agora? A boca do escolhido não apenas descreve a realidade, ela molda o futuro. Você tem nas mãos um microfone espiritual e o céu está ouvindo. Quando você fala, os céus se movem. Quando você declara, o mundo espiritual responde. Golias era grande, mas não era maior que a palavra liberada por um escolhido. E você é escolhido. Então levante sua cabeça agora, encha o seu peito e fale como Davi. Hoje mesmo essa situação será revertida. Hoje mesmo o inimigo será envergonhado. Hoje mesmo a glória será manifesta. Não importa quantos gigantes se levantem. Se sua palavra estiver alinhada com o céu, a vitória é inevitável.
Fale, declare, liberte, proclame. Você não precisa mais esperar. Você já venceu. A língua é um fogo. Você já percebeu como uma única frase pode destruir anos de construção emocional? Como uma palavra lançada no momento errado pode quebrar relacionamentos, afundar sonhos, gerar traumas? Sim, a mesma boca que abençoa pode amaldiçoar. A mesma língua que ora pode ferir. E é por isso que os escolhidos precisam mais do que poder na fala. Eles precisam de disciplina na fala. Porque o céu não se move apenas por palavras bonitas. O céu se move por palavras puras, intencionais, cheias de temor. A Bíblia diz que quem guarda a boca, guarda a alma. Mas quem abre demais os lábios, se arruína. Quantas vezes você se arrependeu depois de falar sem pensar? Quantas vezes deixou a raiva falar no seu lugar? Quantas vezes pronunciou sentenças que você mesmo teve que engolir depois? Essa é a armadilha da língua, indisciplinada. Mas há sabedoria no silêncio. Há poder em saber calar na hora certa. Até Jesus, diante de Pilatos, permaneceu em silêncio. Porque há momentos em que o silêncio grita mais alto que qualquer argumento. Há batalhas que não se vencem com resposta, se vencem com posicionamento. Escolhido, aprenda isso. Nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece réplica. Nem todo ataque merece explicação. Você não foi ungido para viver se justificando. Você foi chamado para se calar quando a carne quer gritar e para falar quando o espírito manda declarar. Dominar a própria boca é prova de maturidade espiritual. E quem não domina a língua, nunca dominará a promessa. Hoje, o céu está te chamando para uma consagração. Consagra sua boca, consagra seus lábios, consagra até seu silêncio. Fale quando for edificar, cale-se quando for ferir, declare quando for liberar glória. Você carrega o som do reino, e o som do reino não se mistura com o barulho da carne. É tempo de se levantar não apenas como profeta, mas como um atalaia que vigia sua própria boca. Porque os céus confiam seus segredos apenas àqueles que sabem quando falar e quando calar. Você chegou até aqui, não por acaso. Cada palavra foi semeada no seu espírito. Cada verdade foi ativada no seu interior. Cada revelação te preparou para esse momento. Agora é hora de resposta. Não uma resposta emocional, mas uma decisão espiritual. Você entendeu que sua boca tem poder. Você entendeu que suas palavras têm consequência eterna. Você entendeu que sua missão começa com o que você diz. E agora você vai se posicionar. Feche os olhos, respire fundo e ore comigo. Senhor, eu consagro minha boca a Ti. Perdoa cada palavra vazia, cada murmúrio, cada sentença de morte que eu liberei sobre mim e sobre os outros. Purifica os meus lábios com fogo do Teu altar. Coloca um anjo diante da minha boca. Ensina-me a falar como quem carrega o Teu reino. Ensina-me a silenciar como quem teme a Tua voz. Que as minhas palavras sejam semente de vida, cura, libertação e destino. Eu declaro, a partir de hoje, a minha boca será instrumento de glória. Em nome de Jesus. Amém. Sinta, respire. Algo foi quebrado agora. Algo foi removido. Algo foi liberado. Você não é mais o mesmo. Você foi grandemente violado.
mas sua justificação pública será ainda maior. E ela já começou. Agora, deixe essa palavra ecoar. Escreva amém nos comentários como um ato profético. Compartilhe este vídeo como quem lança uma flecha espiritual. Inscreva-se, porque este canal não é entretenimento, é altar. Você faz parte disso. Você é o sinal. Você é o escolhido. E quando os escolhidos falam, o céu escuta. A terra responde e o inferno se cala.